Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de sexta. Na dica de sexta de hoje, eu vou falar sobre um probleminha que muita gente me pergunta aqui na sala de aula ou em outros lugares, nos festivais, em algum workshop. Sempre tem essa pergunta quando a gente coloca zíper. Prof, o tecido de cima esticou, ficou mais comprido, não deu certo, ele correu, ele tá mais para um lado. Na verdade, toda costura que a gente faz, o tecido de cima estica e o de baixo encolhe. Essa é a tendência do tecido, principalmente quando não tá alfinetado. Então, num trabalho específico, não só na colocação de zíper, mas num trabalho específico, com técnico, com corte preciso, a gente tem que botar muito alfinete, porque sempre acontece. O tecido de cima estica e de baixo encolhe. Então, no final do zíper, principalmente, que isso é o que a gente mais vê no zíper, fica um tecido mais comprido. Então, eu vou mostrar aqui, vou colocar esse zíper, eu tenho dois tecidos do mesmo tamanho, mesmo comprimento os dois, e eu vou colocar sem alfinete. Então, aqui, depois de colocado o zíper, a gente percebe a diferença no tamanho do tecido. Ele cresceu porque esse tecido aqui estava na parte de cima, então a própria máquina, o próprio pé de máquina estica ele. E as garrinhas de baixo da máquina encolhem o outro. Então, aqui ele ficou totalmente desencontrado. Então, a sugestão sempre é que se coloque bastante alfinete, é a primeira coisa, tanto em zíper como em qualquer outro trabalho. Bastante alfinete, principalmente no início e no final. Depois no centro, claro, mas o início e o final é bem importante que a gente faça isso. Se isso acontece, como é que eu faço com o outro lado? Sugestão sempre é que do outro lado, quando for colocar, dê essa diferença já, essa pequena diferença para um lado, porque daí depois no final aqui do outro lado vai ficar tudo certo, ou seja, tudo desencontrado só para um lado, senão pode ter a tendência de torcer o trabalho, se a gente deixa uma sobra para um lado e uma sobra para outro do zíper. Então, aconteceu isso, é o meu tecido de cima, então o tecido de cima, como eu vou começar pelo outro lado, eu vou começar por aqui, aqui estariam os dois paralelos. Então, eu já dou essa pequena diferença aqui, porque aí depois, quando eu chegar aqui, ele vai encontrar, porque a diferença ficou do outro lado já. Então, isso é interessante que se faça para que não torça o trabalho. Mas a dica de sempre é muito alfinete. Essa foi a minha dica de hoje, espero que tenham gostado, curtam as nossas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube para receber a dica de sexta logo cedinho. Um beijo, até semana que vem!